E aí? Olá, boa tarde, tudo jóia? Você me ouve? Beleza? Ouço e vejo bem. Consegue me ouvir, me ver bem também? Excelente. Tá, agora parece Maravilha. que. Olha, então é o seguinte: isso aqui foi um aprendizado enorme, né? Eu tenho a honra de receber aqui o, o meu irmão em Cristo, que eu posso dizer assim, só o conheço virtualmente, mas já o aprecio, que é o Adriano Ferreira Leite. Então, como é a internet, bom dia, boa tarde, boa noite. Esta gravação é para o oratório virtual. O Adriano vai nos contextualizar mais, né? E o nosso tema hoje são os poetas católicos do Brasil. Diga lá, Adriano. Obrigado por estar Perfeito. conosco. Eu é que agradeço. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Esse projeto, o convite do Adalberto Queiroz, em primeiro lugar, para mim é uma honra, né? Nosso conhecido crítico literário, vamos tratar desse livro, e também poeta ele próprio, falando de poetas católicos, e também católico ele próprio. E esse projeto do Padre Magno Gilson vai muito longe, com certeza. Para mim é um orgulho estar aqui, tanto diante do Beto, quanto dentro do projeto do Padre Magno Gilson. Isso mesmo. Nosso agradecimento ao convite que foi feito, né, inicialmente para que eu falasse sozinho, e eu busquei a luxuosa participação do Adriano. O João Filho trouxe esse convite do padre. Eu estou muito satisfeito, muito feliz e um pouquinho nervoso também, porque eu estou me sentindo como aquele, como Bernardo de Chartres, que é um anão no ombro dos gigantes. Isso Todos nós também. dois estamos, né? Passaremos aí por 8 gigantes da poética católica, né? Isso. E eu queria começar, minha gente, fazendo uma oração, que é a oração de São Tomás de Aquino, que diz assim: Criador inefável, tu que és a fonte verdadeira da luz, da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e a graça abundante para falar. Amém. Amém. E eu começo então dizendo que este livro que o Adriano nos mostrou, é, ele é fruto de um trabalho longo, né, que eu tive depois que eu deixei os negócios. É preciso situar-me como um homem de negócio que passou 26 anos sem publicar nada. Eu publiquei um livro quando jovem, depois fiquei 26 anos na minha labuta diária como empresário. E depois disso, eu vendi a minha participação nas empresas, que eram empresas da área de tecnologia, e vejo que hoje apanhamos muito da tecnologia, né? Anteriormente a essa reunião. E comecei a me dedicar à leitura ao exercício da crítica. Um exercício da crítica, mas não acadêmica, de uma crítica que tem um princípio fundador lá atrás, e eu dou aqui os meus 3 pilares. Ou seja, uma crítica que não é universitária, ela é uma crítica mais de rodapé de jornal, e meus grandes orientadores, os pilares do meu exercício de crítica para chegar nesse livro, foram Franklin de Oliveira, Temístocles Linhares, o paranaense, e o gigante de todos, que é Otto Maria Carpo. Então, baseado nesses 3 pilares, eu comecei a estudar e a baixar livro dessa biblioteca enorme que eu acumulei durante toda a minha vida, que foi uma bênção tê-los acumulado, e que não podiam ficar sem ser lidos. E o que eu lia, eu queria dizer para os outros o que eu estava lendo. Por sinal, é uma legenda, uma das epígrafes do livro que eu encontrei, é um código asteca que está na Biblioteca Vaticana, foi encontrado em 1524, é citado pelo Alberto Manguel em A Biblioteca à Noite. Ele diz assim: os que leem, os que nos contam o que leem, são eles que nos conduzem, que nos guiam, que nos mostram o caminho. Então, o caminho da literatura, da boa literatura, foi mostrado para mim muito por Otto Maria Carpo, Franco de Oliveira e agora, mais recentemente, com Temístocles Linhares, que eu descobri nos diários. Os diários deles são fantásticos. E há uma série de coincidências das nossas vidas, até mesmo uma viagem ao Chile, que é extremamente parecido o interesse intelectual que Temístocles tinha, e é um homem gigantesco, porque ele escreveu muito, né, justamente nesse exercício da crítica diária, sabe, Adriano? De Sim. jornal, a crítica semanal ou quinzenal.
Então, eu comecei esse trabalho de fazer um exercício de ir lendo e anotando o que lia e depois produzindo sínteses daquilo que eu li. Naturalmente, as pessoas sempre perguntam, por que os fios da escrita? De novo, porque tem um balanço filosófico aí que é preciso verificar. O leitor atento há de ver que eu abro com uma segunda epígrafe, que é uma epígrafe de Wilhelm Flusser. O Wilhelm Flusser fala do intelecto, naquele senso estricto, como uma tecelagem, que usa as palavras como fios. Então, é uma coisa muito artesanal, que, na minha cabeça, a literatura é muito parecida com essa tecelagem. E ele diz que é mais que isso, né? Que é o intelecto, de uma maneira geral, serviria para aquele que arranca a poesia no ato de fazer medicina, de dar aulas, etc, etc. E, então, esses fios é que eu queria sair puxando para gerar esse trabalho meu como crítico, né? Quinzenalmente, era quinzenalmente. Chegou até semanalmente, mas é extremamente pesado, porque eu queria dar um peso grande aos textos, e aí torna-se pesado para aquele que tem que ler, resumir o que leu e dar uma síntese em tantas 1000 toques, como você sabe, né? O jornal, apesar de não ser quase poucos são impressos hoje, ainda cobra pelos aqueles espaços, né? Tamanho da coisa. Então, Adriano, esse livro nasceu dessa circunstância, né? E o interessante é que ele faz essa ponte entre autores mais tradicionais, pelos quais a gente vai passar, aqui desde Jorge de Lima, Murilo Mendes, e chega em autores mais recentes que você também leu e leu muito bem, João Filho, Vladimir Saldanha. Quando você começa a escrever essa crítica para o jornal, você já tinha essa clareza de que você queria fazer uma ponte do passado com o Não, presente? Não. não. Foi uma absoluta e bendita coincidência, que me levou, inclusive, a conhecer o senhor, a conhecer o Padre Gilson virtualmente. Eu quero muito ir à Bahia e poder conhecê-lo pessoalmente, né? E conheci o João Filho, o poeta João Filho. Eu fiz uma resenha de um dos livros dele. E logo depois conheci Natal de Herodes, do Vladimir. Também incluí nas resenhas. O que era bom é que meu editor era uma pessoa que, apesar de agnóstico, era extremamente sensível à recepção de autores, seja do tempo de Jorge Lima, que tiveram um sucesso medonho na década de 30 até os anos 60, né? Até filme, aparecia o texto deles em filmes, é Sim, o impressionante. debate deles era acompanhado pela grande mídia, né? Hoje, imagina. Isso, o debate desses grandes gigantes que eu chamo assim, porque no início, sabe, Adriano, eram 3 poetas, e eu vi que não era um terceto, virou um quarteto, e poderia ter mais ainda, se a gente aprofundar, por exemplo, eu tenho me aberto muito a reler a Cecília Meirelles, por exemplo, né? Mas, Sim. inicialmente, o terceto, esse trio de poetas, eu chamava-se a Tríade dos Poetas de Deus, era composto de Jorge de Lima, Murilo Mendes e o Schmidt, né? Que é Augusto Frederico Schmidt. E logo depois, então, eu conheci o curitibano Tasso da Silveira. Sobre a poesia dele, escreveu um texto memorável, um professor do interior de São Paulo, hoje aposentado, chamado J.C. Zamboni. E ele me abriu os olhos para a grandiosidade da poesia do Tasso da Silveira, sabe? Impressionante, eu fiquei apaixonado, cheguei a comprar aquela peça dele, que é uma peça de teatro muito bonita, não foi mais reencenada, ao que eu saiba. Então, são esses 4 poetas da geração passada, e depois aos quais se somaram, então, agora. Assim, é preciso dizer também que a Dora, num certo sentido, a Dora Ferreira da Silva, num certo sentido, ela também veio a se filiar a essa corrente quando eu conheci as traduções dela, que ela fez dos poemas do santo poeta, né? O protetor dos poetas, né? Que é São João da Cruz. Então, eu, de Sim. certa forma, e eu sei que o senhor escreveu sobre Dora, eu quero depois puxar esse fio aí com a Dora. Mas o que eu pensei para hoje, até pelo tempo nosso não ser tão extenso, que seria pensar do livro alguns textos que eu dei como que foram fundamentais para mim quando estava estudando a poesia desses grandes, e a gente puxar pelo seu lado filosófico. Eu disse antes que
dois filósofos também faziam parte dessa minha compreensão do mundo, e talvez o senhor conheça um deles, que é o Vicente Ferreira da Silva, e o outro é o Vilém Flúcio, que não... É o Vilém Flúcio por causa da linguagem, porque ele não tem... Ele teve a capacidade de ver na poesia da Dora que essa poesia rondava as fronteiras do sagrado. Isso não é, Mesmo isso que não ele, é mesmo pouco. que não fosse sim, não é pouco. Mesmo que a cosmovisão dele fosse bem limitada nesse tocante, né? Ele próprio era pessimista, acho que materialista mesmo, né? O Sim, Flúcio. ao que saiba, materialista. É. Mas conviveu com a Dora e com Vicente Ferreira da Silva, que é autor desse extraordinário A Transcendência do Mundo, e que baliza... Aliás, tem um dos ensaios na Transcendência do Mundo que é feito a quatro mãos, quer dizer, ele e a esposa, Dora Ferreira da Silva, escreveram esse ensaio. Eu resgato alguma coisa num desses ensaios aqui dos Fios da Escrita. Bom, dito isso, eu selecionei desses poetas que... É curioso, porque antes de eu ler o primeiro pedaço de poema, trecho de poema, entre o nascimento do primeiro deles e o falecimento do mais longevo, não se passa um século, são 80 anos. Eu, claro que não tem as datas aqui, mas os seus alunos estão estudiosos e as pessoas estão no oratório, onde conferir isso, e não é fácil, não é difícil no Google hoje, né? Entre o nascimento do primeiro deles e a morte do mais longevo, não vai um século, são 80 anos. Sim. É interessante isso. E esses homens foram extraordinários para a formação de um cânone, né, da poesia católica no Brasil. E pode algum ouvinte, algum leitor pensar, não, mas por que fazer isso agora? Primeiro, porque há uma geração de jovens leitores que está surgindo e que gosta de poesia, né? Apesar da poeta polonesa dizer que os leitores, os que amam a poesia não são mais do que 2 em 1000, né? Aparece, e está acontecendo um milagre na poesia brasileira nova, como, por exemplo, um dos poemas que eu selecionei para dizer daqui a pouco, A Seu Pedido, né? É um poema mais longo, mas será dito daqui a pouco. Essa moça, por exemplo, É ela, um entre milagre. outros tantos, né? É um milagre. E o culto da forma, isso é curioso, porque também, Adriano, além do conteúdo, né, dessa coisa do fundo ser um fundo que sai das coisas mais imanentes e vai para o transcendente, há também um culto da forma, né? Que eu aprecio muito, não sou um cultor de formas, eu não sei fazer um soneto, por exemplo. Não sei e acho que não vou procurar sabê-lo aos 66 anos. Então, desses poetas, eu começo E com um ponto Jorge... interessante, né, Beto? Sim. Existe esse fazer poético que retorna, Uhum. interessado na forma, no modelo, né, na tradição, e Na também nos tradição. altos temas, que muitas vezes já vinha sendo, desde a poesia concreta, depois da poesia marginal, já vinha sendo relegado e quase proibido. Retornam essas duas coisas e também a leitura, o crítico. Né? Você cita a questão da forma e da estética. Um dos poetas que a gente vai ler, o Vladimir Saldanha, ele próprio um teórico do tema, trouxe para a gente até... Outro dia a gente falava sobre o termo dele, que nesse meio já é conhecido, do underground estético. Né? Isso, underground estético. E Então, esse é uma livro... poesia que se faz e já há leitores também muito, muito habilitados, né, para fazer essa ponte Exigentes, como você fez habilitados, né? aqui, do passado com o presente, né? Modos de Romper a Névoa, esse livro do Vladimir, eu considero que é um livro assim, que vai marcar né, um limite assim, Com certeza. bem nesse momento que vivemos. Bom, então me justifico dizendo aos jovens que abríamos os olhos do novo leitor, dessa centena ou milhares de leitores que vão aparecendo e que vão gostando de ler e que queriam saber também o que estava no cânone. E o Jorge Lima, eu me debruço sobre o trabalho dele. Jorge Lima, ele que foi um médico, né? Diz que era um homem de extremo bom coração. Um dia da semana ele atendia os pobres gratuitamente. E um poeta que teve uma enorme amizade intelectual e influenciou demais a vida de um outro desses quatro poetas que eu destaco, que é o Murilo Mendes. Foram amigos e a conversão... Chegaram a escrever um livro juntos, né? Do Jorge Lima, eu destaco o trecho do poema do Cristão. E eu digo assim, um trechinho. Porque o sangue de Cristo jorrou sobre os meus olhos, a minha visão é universal e tem dimensões que ninguém sabe.
Os milênios passados e os futuros não me aturdem, porque nasço e nascerei, porque sou uno com todas as criaturas, com todos os seres, com todas as coisas, que eu decomponho e absorvo com sentidos e compreendo a inteligência transfigurada em Cristo. Esse é um poema longo, eu retirei apenas um trecho, tá, nos Só o fios da comecinho. escrita, onde eu creio que assim, fica bem claro uma poética do Jorge de Lima, não apenas esteta, mas do Jorge de Lima fiel, que tinha um olhar para o transcendente, não é? E que vê que a pessoa do Cristo é a que pode fazer a mudança definitiva no poeta, no médico, no engenheiro, no ser humano, né? Você gosta desse trecho do poema? Eu gosto muitíssimo. Um ponto que eu acho interessante que ele traz, quando ele fala que o sangue do Cristo fez com os olhos, com a visão dele, né? A minha visão, depois do sangue do Cristo, é universal e tem dimensões que ninguém sabe. Então, só lembrando para o nosso público, né, universal e católico são a mesma palavra. Né? Católico quer dizer precisamente universal. Né? Vem do grego, que é kata, quer dizer junto, e holos, que quer dizer todo. Então, esse é um ponto interessante para trazer, como o Beto bem coloca, para jovens, inclusive, para não se pensar o que é a poesia católica. É uma coisa piegas? É uma coisa nichada? Não, é uma coisa universal. Quer dizer, o universal ele não só é aquele que abrange todas as coisas, mas ele também reúne todas as coisas. É isso que está na raiz do termo, né, que a gente trouxe, o kata holos. Então eu queria ler, para complementar, Beto, muito rapidamente, os últimos versos desse longo poema. O Beto trouxe o comecinho no fim, só para mostrar que o católico não é o piegas, não é o beato, não é beatismo, né? Não. É um homem, Jorge de Lima é um homem montado na complexidade da vida. Né? Então olha o que ele traz para o fim do poema. E ele se transforma nisso que ele vai colocar agora. E, sendo eu a loucura de Deus, sou a razão das coisas, a ordem e a medida. Sou a balança, a criação, a obediência. Sou o arrependimento, sou a humildade. Sou o autor da paixão e morte de Jesus. Sou a culpa de tudo. Nada sou. E ele finaliza. Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Ou seja, tem misericórdia de mim, ó Deus, de acordo com a tua grande misericórdia. Ou seja, ele reconhece toda a miséria dele, toda a maldade, toda a complexidade humana. O católico não é o piegas, não é o quadrado. O católico ele é o universal. Ele vê mais do que os outros. Só isso. A loucura de Deus. Lembrei-me aqui de São Gerardo Magela, né? Que era o louquinho de Deus. Aliás, tem uma boa biografia feita por um poeta católico. Se eu estou 99% certo que ele foi católico, tinha essa catolicidade resolvida, que era o Gerardo Melo Mourão. Mas, sim, enfim, é belíssimo o poema, é uma marca de poesia metafísica, tem sentido místico, né, cristão aqui, e sai do imanente para o transcendente. O segundo poeta é o amigo pessoal de Jorge de Lima, cuja conversão se deve a essa proximidade, né? Também, naturalmente, com outra pessoa que surgiu na vida deles, que é o Neri, né? Mas deixemos para falar disso no outro dia. O Murilo, ele nasce em 1901, vive até o ano 75 do século passado, viveu boa parte da sua vida em Roma, né? Tanto que esse livro dessa menina amorosa, Maria Bethânia Amoroso, justamente se chama Murilo Mendes, o poeta brasileiro de Roma. Ele teve muito sucesso em Roma. E sobre o Murilo, é curioso porque um outro agnóstico escreveu sobre o Murilo com profundidade. Chamava-se José Guilherme Melchior. Consta-me que ele não tinha crença nenhuma. Ele dizia assim, que o Murilo, ele está justificando que o Murilo é um poeta cosmopolita, né? Que o Murilo, além de ser o poeta brasileiro de Roma, ser respeitado naquela terra, ter ganho um prêmio lá, a crônica do Drummond, inclusive dizendo, olha, a coisa mais importante que aconteceu no país não é que a escola de samba ganhou isso. Não, é porque o Murilo ganhou o prêmio Taormina de poesia,
Vocês precisam cantar isso aos quatro ventos, é muito importante. Era um homem, então, cosmopolita. E o Melchior diz assim, quer ver, professor? Toda a existência de Murilo até a ida para a Europa é assim, ou melhor, é vista assim, como a de um ser bondoso, e leio literalmente, e aluado. Bondoso e aluado. Anarquista por natureza, impaciente com as autoridades e o autoritarismo, pronto em todos os momentos a dizer não a ditaduras, às coisas do mando, né? Mas também impaciente com a banalidade e a preguiça mental. E ex-Murilo, que abre o guarda-chuva durante um recital de piano no Teatro Municipal como protesto mudo contra a convencionalidade da execução do programa que estava em andamento. Ex-Murilo, que quando a tomada de Salzburg pelos alemães, ele telegrafa a Hitler o seu protesto poético, em nome de um tal Wolfgang Amadeus Mozart. Murilo, persona não grata à ditadura franquista da Espanha. E ainda, Murilo, finalmente do outro lado do Atlântico, em busca da recuperação de uma ancestralidade cultural europeia, vista como a integração daquele menino que não tinha tido direito à Idade Média. Num mundo que, contudo, lhe pertencia por afinidades e por eleição, porque sempre para Murilo Mendes, a vida constituiu um todo indivisível de literatura, arte e poesia. É a visão de um... É muito bom, não é? E então, esse Murilo que a gente vai descobrir num trecho de A Eternidade do Homem, que eu leio assim: abandonarei as formas de expressões finitas, abandonarei a música dos dias e das noites, abandonarei os amores improvisados e fáceis, abandonarei a procura da ciência imediata, serei testemunha de um mundo que caiu, até que te manifestes na tua parousia. Aceitarei a pobreza para que me des a plenitude. Aceitarei a simplicidade para que me des a multiplicidade. Descerei até o fundo da mina do sofrimento, para que um dia me apontes o céu da paz. Minha história se desdobrará em poemas. Assim, outros homens compreenderão que sou apenas um elo da universal corrente começada em Adão e a terminar no último homem. O título do poema é A Eternidade do Homem, está nos Fios da Escrita, na página 105, para quem quiser reler com calma. O que achou? Muito bom. Para mim, repisa aqui, eu acho que é uma linha que a gente vai tentar trazer desde do Jorge de Lima até o livro que você já mostrou, da Lorena Miranda Kudlak. Mas eu sigo na esteira do comentário do Drummond, que você colocou. Drummond, ele próprio, já não morria de amores pela igreja, né? Infelizmente, ele tem um percurso que vai se afastando cada vez mais, chegando ao quase a iconoclastia, né? E ainda assim você vê que ele sabia reconhecer a grandeza de um Murilo Mendes, hoje injustamente esquecido, como a maioria dos que a gente vai citar aqui estão injustamente esquecidos, né? Mas eu trouxe uma frase do Murilo Mendes também, em que ele dizia, ele próprio: a finalidade da literatura não é política em si. Consiste em aumentar, aperfeiçoar e elevar o patrimônio espiritual da humanidade. Uau! Então, assim, olha o nível em que ele coloca o fazer. É um manifesto. Numa frase, ele faz um manifesto. Ele não diz que não possa haver interesses do imanente, da rotina do dia, como você mesmo colocou. Ele tinha um certo engajamento político, ao menos no sentido de denunciar abusos. Né? Isso, nosso próprio Senhor Jesus Cristo fazia isso. Embora, de novo, o foco, evidentemente, não é esse. Não, e ele coloca muito bem: elevar o patrimônio espiritual da humanidade. Então a gente está revendo no Brasil o surgimento de poetas e também prosadores, que aliás você também já leu, embora a gente não vá trazer agora, que estão fazendo exatamente isso. Né? E muitos deles católicos, de fato, também na prosa, como seria o exemplo de um Rodrigo Duarte Garcia, de um Renato Moraes, entre outros, que não vem ao caso agora. E do próprio Zamboni, que escreveu um romance, né, Consagro-vos a Minha Língua, um romance que foi esse eu não li ainda, está na divulgado. lista. Foi pouco divulgado, né? Mas está na lista. Ele também é católico, não? É, católico, de uma catolicidade assim, ferrenha. Firme. Como tem que ser, né? A coisa do católico de beijo, exato.
Uma das coisas que essa efervescência, ou pelo menos que esse renascimento cultural está trazendo, é justamente essa compreensão melhor e mais profunda da própria fé. Né? De fato, o brasileiro, quando se perde a alta cultura, em grande medida perde-se também a verdadeira identidade religiosa do brasileiro, que é a católica. Então, só finalizando, o Murilo Mendes, com essa frase, ele traz de novo essa ótica do católico como algo universal, não algo provinciano. Alguém que nos ouça e que eventualmente esteja em processo de conversão, ou que talvez nem pense nisso, precisa entender de novo. O católico não é uma visão nichada. Ah, tem o católico de um lado, tem o outro do outro, aqui você está emitindo só uma opinião. Não, isso é a fundação da civilização ocidental, é a espinha dorsal da qual todos nós viemos, independentemente da confissão que a gente possa ter hoje. E aí eu finalizo com uma frase que o Voegelin, Eric Voegelin, um dos maiores cientistas políticos do século XX, ele dizia: o cristianismo é o ápice da razão humana. Ele próprio não era tão afeito, ele era protestante, não era tão afeito à religião, mas ele tinha essa concepção, um cientista, né? E ele dizia: o cristianismo é o ápice da razão humana. E a gente poderia completar dizendo que o catolicismo é o ápice do cristianismo. Muito bem, seguimos com Augusto Frederico Schmidt. E no ensaio que começa a página 107, por uma questão também de economia de meios no jornal, eu tive que trazer o Tasso e o Augusto Schmidt na mesma a matéria, no mesmo artigo, né? E eu começo brincando com uma coisa que o Temístocles Linhares fazia, que era criar um interlocutor imaginário, né? Esse interlocutor sempre aparecia para puxar a orelha dele quando eu via que ou o texto estava indo longo demais, ou que estava tomando um rumo não desejado. E eu abro dizendo assim, que este meu interlocutor imaginário, lá, Temístocles Linhares, me adverte. Schmidt e Tasso não podem ser servidos na mesma bandeja, porque são duas cabeças, a cabeça de um homem que viveu do comércio, Schmidt, de um homem que viveu do ensino, foi professor, né? Ele foi para o Rio de Janeiro, foi professor no Rio, por sinal, depois alguns colégios, um ou dois pelo menos, e ruas no Rio, ganharam o nome do poeta Tasso da Silveira. Aí, por que eu digo isso de não colocar na mesma bandeja? Bom, era curto o espaço que eu possuía para dizer o tanto que se tem a dizer sobre Schmidt, que foi um homem de superação, né? Foi um homem que trabalhou muito em vários ofícios, entre outros, trabalhou numa serralheria, vendeu bebida, distribuidor de bebida, que era uma coisa mais sofisticada, porque era entre o Rio e São Paulo e tal. Não era um boteco. Eu não estou dizendo aqui que Augusto Frederico Schmidt foi vender bebida num boteco, não. Mas ele conta numa carta ao Alceu que já não aguenta mais, não é, fazer essas coisas, assim, como direi, pequenas, prosaicas, né? Mesmo. Prosaicas é a palavra. Bom, enfim, ele compra uma livraria, né? E essa livraria se transforma em editora e ele termina editando grandes brasileiros, né? Quer dizer, ele continua empresário, né? Mas agora voltado para a cultura. Para a cultura. Uma livrariazinha já vira uma editora, muito bom. Isso, vira uma editora e ele vira um descobridor de talentos, né? Porque ele era um homem que tinha a capacidade de realizar, no sentido do empreender, né? Do construir coisas, né? Então ele termina sendo editor de grandes brasileiros. Eu não vou citar o nome de alguns aqui para não excluir um ou outro. Depois ele vai trabalhar com o Juscelino Kubitschek, a ele se atribui o ter cunhado o slogan 50 anos em 5 para o Kubitschek, e vai fazendo suas coisas, né? Recentemente a Rede Globo passou um especial sobre a vida não sei se do Juscelino, e ele aparece dentro da vida do Juscelino, uma coisa assim. A moça que era uma das responsáveis pelo script, começou a pesquisar a vida do Schmidt, o poeta gordo, como diziam as redações, porque eles não gostavam muito do Schmidt, achavam impositivo demais, grandalhão demais, o homem do galo, ele tinha um galo, ele criava um galo, uma foto famosa dele com o galo, né? Ele tomando cafezinho e o galo ali. E também folclórico, né? Mas amoroso, né? Ele foi, antes de tudo, amoroso com as pessoas. E a moça diz, quando for pesquisar sobre o Juscelino, descubra um personagem que era para ser colateral, e ele vai ganhando corpo durante os episódios, e ele aparece muito bem, né? Várias cenas
esse seriado, que mostra a pessoa do querido poeta Augusto Frederico Schmidt. A dramaturga chama-se Maria Adelaide Amaral. Ela realmente estava pesquisando a vida do poeta Parcelo JK com 2, 3 linhas, e virou uma coisa bem maior. De Augusto Frederico Schmidt, eu separei um poema de que gosto muito, Adriano. Chama-se Vazio, e eu leio assim: a poesia fugiu do mundo, o amor fugiu do mundo, restam somente as casas, os bondes, os automóveis, as pessoas, os fios telegráficos estendidos. No céu, os anúncios luminosos. A poesia fugiu do mundo, o amor fugiu do mundo, restam somente os homens, pequeninos, apressados, egoístas e inúteis. Resta a vida que é preciso viver, resta a volúpia que é preciso matar. Muito bom. É uma amostra ele era o poeta do mar, mas de vez em quando dá-se que encontra uma coisa que é quase uma denúncia do materialismo que vai imperando, que vai nos deixando, né, os homens pequeninos, apressados, egoístas, inúteis. Eu sei o que é isso no comércio, eu vivi 26 anos no comércio, mas dizem que há isso também no ambiente acadêmico, que há isso também no ambiente da militar, etc. Então, esse é o poema que eu escolhi do Augusto Frederico Schmidt. Ele tem um autorretrato, que é uma resposta que ele dá ao João Condé, que sempre perguntava aos escritores, aos grandes homens com quem ele convivia. O Condé ele perguntava assim: o que fizeste da tua vida? E é uma verdadeira confissão, sabe? Uma confissão belíssima. Aí ele começa dizendo que dá graças a Deus por ter nascido gente boa e sensível, que teve uma infância sobressaltada, que a mãe perdeu a mãe aos 16 anos, que começa a trabalhar aos 14, etc. Eu recomendo muito que vocês olhem esse... Está na página 110 aqui, mas em qualquer lugar do Google você achará o que fizeste da vida, que é quase uma pergunta de juízo final, né? Sim, aí, é uma pergunta socrática, né? Socrática. Platão fazia muito isso, né? Manda ir lá, vai lá, tem um filósofo aí, fala, vai lá e pergunta, quem é você? Aí o cara fala, eu sou o profissional tal, ele repete, quem é você? No terceiro a pessoa não sabe mais responder. Quer dizer, ele está indo na alma, no fundo da alma, né? De podermos... Esse poema que você lê é fantástico, né? Ele é do Pássaro Cego, de 1930, e a pergunta que fica é exatamente o que você falou. Teria como ser mais atual? Né? Quer dizer, restam somente os homens pequeninos, apressados, 1930. A impressão que a gente tem é que ele escreveu isso ontem. Né? Trocando os fios telegráficos pelas redes, as antenas de Wi-Fi. Exato. Exatamente. Mutatis mutandis, né? Mutatis mutandis. A impressão que dá é que ele escreveu ontem. E tem um último verso que segue, depois do resta a volúpia que é preciso matar. E ele põe, resta a necessidade de poesia que é preciso contentar. Oh, Jesus, eu pulei essa linha. Como eu tinha dado destaque para ela no livro. Sim. Como eu tinha dado destaque para ela no livro. Porque aqui está. O que estava como destaque sumiu. Destaque eu deixei de falar, talvez na emoção. Não, mas está ótimo, está ótimo. E aí, falando do Schmidt, o contentar tem esse sentido de satisfazer, que a gente conhece hoje, como quem diz, não tem bolo de chocolate, só tem, contente-se com de cenoura. Mas também, na etimologia, tem um sentido mais profundo de apaziguar, de trazer a paz. Então é preciso contentar a poesia nesse sentido do drama da verdade. De novo, esses poetas católicos que a gente traz, não é uma visão nichada de uma igreja entre muitas, ou dentre muitas, não. É uma visão universal, que extrapola todas as possibilidades humanas. Todo católico bem formado, ele está diante da questão, o que é a aventura humana na face da Terra? Talvez não haja, ou pelo menos não deveria haver, um artista mais habilitado ou melhor habilitado para responder essa pergunta do que o católico, porque ele é universal, muito mais do que os outros. Né? Você deve conhecer, as pessoas que estão nos ouvindo também, devem conhecer o Maritain, Jacques Maritain. O casal, né? Tem ele... Raíssa Maritain e Jacques Maritain. Ele escreve sobre humanismo e literatura e é mais ou menos nessa linha. Eu não saberia resgatar aqui porque a minha memória está
tão gasta como os meus cabelos ou cansadas como as minhas retinas, mas é nessa linha que ele vai, nessa né? linha do humanismo de humanismo e literatura, humanismo e arte, uma O coisa próprio assim. Maritain, ele tinha uma visão reducionista e ele pretendia matar-se. Ele e a esposa iam se matar até que eles decidem fazer uma última leitura, São Tomás de Aquino. Então Ele é um eles tomista voltam atrás, fortíssimo. se convertem, né? É. E eles realmente iam se matar, baseado na convicção niilista de outrora, antes de ler Tomás de Aquino. Por isso eu digo de novo, Deus. provavelmente nenhum de nós aqui é tão inteligente quanto o Casem, talvez um outro seja, mas de novo, só precisamos voltar os nossos olhos para esse tipo de revelação e esse tipo de poesia, que isso aqui é o suprassumo da cultura, né? Não é algo nichado, pelo contrário, está acima da cultura, está acima de tudo. E Tasso da Silveira? O professor José Carlos Zamboni diz que ele, o curitibano Tasso da Silveira, que nasceu em 1895 e morreu em 68, é talvez aquele que é o mais homogeneamente católico dos nossos poetas católicos. Frase do professor Zamboni, que tem um blog, aliás, maravilhoso, viu? Se eu lembrar, eu deixo escrito aí em algum canto. E ele lamenta, o professor Zamboni, como eu me lamentava, até sair procurando os livros do Tasso, que se encontra, infelizmente, esquecido de editores do público. Mas aí a Prefeitura de Curitiba fez uma reedição dos livros dele, de um dos livros dele, e eu creio que uma outra editora, que é a coedição da Academia Brasileira de Letras, edição GRD, fez esse apanhado de poemas, que é uma antologia de Tasso da Silveira, poemas, uma seleção feita por Ildásio Tavares. Tem 2 poemas dele, de que eu gosto muito, um deles está transcrito na página 111, que é o Puro Canto, é um poema mais de estética, certo? E eu não vou lê-lo por causa do nosso tempo, mas recomendo que conheçam. E escolhi dele um poema, que é um poema que fala da questão de estar juntos, do casal estar junto, de até que a morte nos separe. O poema chama-se assim, se intitula Poemas, não está nos poemas de antes. Parece-me que o poema não tem título, pelo que eu bem me lembre. Se 2 pássaros cansados no mesmo galho repousam, quedam-se em longo silêncio. É como se um, nem por sonho, sentisse a presença do outro. Quedam-se em longo silêncio. Mas se um deles ergue voo para o horizonte profundo, sobre o que ficou sozinho, numa onda de sombra tomba toda a tristeza do mundo. A separação do casal, um que foi primeiro, né? É um poema extraordinário, os poemas de antes, né? Esse artista do qual Mário de Andrade diz, ele apresenta a imagem quase brutal em nosso meio, daquilo que podemos chamar de coerência, probidade silenciosa e de respeito para com seus ideais, seus poemas, que são tão mansos e silenciosos, mas que soam como um clamor. A genialidade do crítico aqui foi extraordinária. Esse que você pôs me fez lembrar de um soneto do Machado de Assis, que para alguns é menos realizado na poesia, mas a verdade é que se ele tivesse sido apenas um parnasiano, já mereceria ser conhecido e estudado. Não obstante, ele faz a sua prosa em crônica, em conto, em romance, mas enfim, me fez lembrar o soneto A Carolina, que ele escreve após a morte de sua esposa. E eu não tenho inteiro aqui de cor, mas ele vai ao túmulo de Carolina e tem essa passagem em que ele diz: trago-te flores, pedaços arrancados da terra que nos viu passar unidos. Né? E essa realização de Machado é das maiores que já se viu na língua. Né? Mas essa do Tasso vai na mesma linha, pelo menos na beleza da imagem que ele cria. Né? Certamente ela vai na mesma linha. Muito bem. E, dando sequência, a gente separou... Inclusive, o Tasso, não queria interromper, mas você citou a Cecília Meirelles. Ele teve uma influência, né, sobre a primeira fase da Cecília. Depois ela tem um recorte mais, uma metafísica oriental, a coisa do orientalismo, mas ela começa praticamente lendo Tasso da Silveira. Você vê que na época ainda era moeda corrente. Né? Ele teve uma influência na primeira fase da Cecília Meirelles. Eu desconhecia isso, Adriano. Eu desconhecia isso e já disse numa live aí mesmo no Oratório Virtual que eu devo ao João Filho, que é um grande analista também de poesia, poeta que sabe ler poesia e sabe achar,
que eu devo fazer uma releitura de Cecília. De Cecília Meirelles. Sim. E eu finalizo de fato com uma frase do Tasso da Silveira que eu trouxe para nós. Ele vai dizer: a essência do sentimento religioso não é a fome de justiça, é a fome de amor. Justiça é um conceito puramente terreno. Então, eu acho interessante para a gente ver. Hoje, muitas vezes se encontra isso, tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Evangélica, infelizmente, esse viés, essa veia voltada para o fazer social, para o fazer político, né? E na época ele já dizia: a essência do sentimento religioso não é a fome de justiça, é a fome de amor. Então, quer dizer, esses poetas todos que a gente está citando e ainda vai citar, eles têm uma noção muito clara que eu acho fundamental para a arte, para o fazer artístico: o sagrado e o secular. Então, eles estão se comunicando com a dimensão, o imanente e o transcendente. Eles estão se comunicando com a face do sagrado. Você pode passar pelo secular, como o Murilo Mendes muito bem disse, mas a finalidade não pode ser a finalidade política e social, nunca. Né? Então, a religiosidade está na fome de amor, não na fome de justiça. O que, Adriano, professor Adriano, não exclui essa quase necessidade de nós nos revoltarmos, essa ira sagrada contra coisas que são hediondas, que são, né, o caso do Murilo... Como o próprio Murilo fazia, né? Ele fala, a finalidade não é política em si, ou seja, pode ter, mas é preciso que abranja mais, né? Como Bernanos, né, que é um escritor católico francês, narrador de mão cheia, morou no Brasil, foi exilado aqui e tudo mais. Depois a gente pode abrir, inclusive, um dia só para conversar sobre os narradores, porque hoje nosso local... Não cabe. Pouco Vamos a Dora Ferreira. Dora, centenário. Quando eu escrevi esse artigo, era o centenário de Dora Ferreira da Silva, e eu tive a grande alegria de ver um livro dela publicado na minha terra. Eu sou de Goiânia. E a editora Martelo, que é de um jovem acadêmico, a essa altura mestre ou doutor, não sei, Miguel Joubert, que é de uma família de poetas. Tem um poeta católico na família dele chamado A.G. Ramos Joubert, de quem eu gosto muito, mas não é o caso também de dizer que o livro da Dora foi reeditado aqui em Goiânia, nesta editora de nome Martelo, Casa Editorial. O título do livro é Uma Via de Ver as Coisas. Eu selecionei, professor Adriano, deste livro, um poema que eu realmente estou sem o título, mas a gente vai... Chama-se Adoração. Adoração. Mas antes de dizer o poema, fazer a minha resta, eu vou dizer uma coisa que me faz fã do Flúcia, porque, embora não tendo a centelha divina no coração, não ter tido, como alguns dizem, a graça de crer, ele diz assim: poetar para Dora era tecer símbolos salvíficos que nos ancoram novamente numa nova e verdadeira realidade. Por isso, poetar para Dora significava o mesmo que orar ou rezar. E o poema, Adoração. Eu digo assim: difícil chamar-te pelo nome agora, que és tudo em meu chamado. Ecoas, água da sede, bebo-te em silêncio, e despojo-te da imagem no transparente ser e estar, sem perceber que sou e estou, que és e estás, entregues ao não saber do quando e onde, sempre e agora. E te sou, e me és, estando no infinito estar, sendo no infinito ser, que nos envolve a barca, silenciosa viagem a Deus. É uma maravilha, né? É uma maravilha esse poema. Outro dia a gente conversava, fala. Pode-se pensar na separação do marido, que morreu mais moço, né, num acidente de automóvel e tudo mais. Mas pode-se pensar também em outras esferas. Era o debate que eu estava tendo com o Joubert. Quer dizer, aqui, se você pensar em tantas imagens que aqui está, por exemplo, a imagem da água, né? Sim. Eu sou água. Água da sede, bebo-te em silêncio. Jesus parece me ter dito em algum lugar que era precisar beber de uma água que não era aquela do poço ali só. Sim. E que do seu seio brotarão rios de água viva, né? Sim. Isso, aqui está cheio dessas referências que vale dizer aquilo que Flusser, na sua incredulidade,
foi capaz de dizer, não, poetar para para ela, ela poetar é rezar. é rezar. Sim. E o Zé Outro Paulo dia a Paes gente... diz, o Zé Paulo Paes diz, e eu usei esse título agora para um artigo recente meu para apresentar ao Colóquio de Poesia Goiana, que é rondar as fronteiras do sagrado. Eu roubei esse título para falar de uma poetisa goiana, que eu gosto muito, chamada Sônia Maria Santos. Mas eu cito que a frase é do Zé Paulo Paes. Sim, sim. Bom, estamos chegando aos jovens. Chegando Isso. a João Filho, quando são 45 minutos de gravação já. Então, a gente vai Qual ter que é o que... nosso limite? Não, ele disse que podemos chegar a 1 hora, não é? Uma hora. Como agora o senhor sabe que eu fiz um pequeno investimento nessa plataforma, então, professor, eu creio que a gente pode estender-nos mais. Mas Passar um pouquinho? para que os leitores, os ouvintes não fiquem cansados também, vamos tentar seguir nosso roteiro, né? Eu separei do João Filho, este poeta baiano, que eu fiz um artigo aqui no livro, que eu digo a ousadia, né? Porque eu acho que ele é um jovem ousado. Ousado em dizer a verdade, porque é extremamente difícil, né? Num mundo como o nosso, dizer a verdade. Do João Filho, eu separei um poema que se chama Santo Anônimo. Daqui a pouco eu dou a fonte, porque eu quero me concentrar em dizê-lo. Eu digo assim: molda meu coração, barro insubmisso, por mais que se ofereça é sempre fúria, pois há sombrios poços que diviso à beira de mim mesmo nas funduras. Molda meu coração, ex-pedregulho, que percorreu parábolas insanas, atirando-se contra os próprios urros, abrindo abismos dentro da garganta. Molda meu coração, argila impura, com tuas mãos de luz em vaso d'água, e aprendo a servir feito quem desfruta um sopro de esperança que se alarga. Eu acho esse poema perfeito. Primeiramente, assim, a gente não vê de cara, a gente não vê uma quebra entre os anteriores que nós lemos, que são 5 gigantes, e esse. Em termos de realização poética, não há quebra. Você poderia facilmente assinar Murilo Mendes, Jorge de Lima, que, de novo, são enormes. Você poderia colocar assinando aqui e o público não veria diferença, talvez. Esse poema, então, ele está transcrito Alto da no Romaria? livro, e é do livro Alto da Romaria. Obrigado por me acudir. Bom, chegamos a Vladimir. Eu posso só passar por esse, então? O Santo Anônimo? Sim, faltou aquela pátina maravilhosa que tem que ser posta aí. Primeiro que já deu para perceber que eu sou suspeito, né? A meu ver aí, o João Filho e o Vladimir Saldanha são juntos os maiores poetas da atualidade, né? E nós temos a alegria de ter a amizade deles, hein? De conhecê-los, né? Deles serem acessíveis e humildes para tanto. E, de novo, tanto no sentido do diálogo com a tradição, como eu disse, não há ruptura em termos estéticos, em termos de realização, dos primeiros que a gente leu para esse. E com o Vladimir também não há, né? Tanto nesse sentido, quanto no sentido que o Beto trouxe aqui, de novo, para quem nos ouve, muito importante, de um renascimento cultural, quer dizer, de trazer de volta para o Brasil um Brasil culto, um Brasil católico, um Brasil pensado, né? E, inclusive, o pessoal pensa, às vezes, que o antônimo de católico seria protestante, ao passo em que, na verdade, o antônimo de católico é bárbaro. Eu retomo de novo esse ponto. O católico é aquele que catequiza a cultura. Só a igreja pode catequizar o mundo. Tanto o mundo que ela já fundou com a civilização europeia que se ramifica nas Américas, e também para o extremo europeu e etc., quanto no sentido de que, assim, vivemos uma crise hoje, se alguém nos tirar dessa crise, será a igreja católica. Será a Igreja Católica. Só ela tem o bastião, o fundamento, o mito fundador para fazer isso. E aí, finalizando, como o Beto falou, Santo Anônimo é do Alto da Romaria. Se alguém quisesse introduzir na poesia de João Filho, talvez seja, talvez, uma opinião minha pessoal, começar pelo Sol de Bolso, que foi o último livro que ele publicou, né? E, enfim, deliciem-se ali encontrando o elemento do humano, como a gente falou aqui, que vai ao encontro do divino. Eu fiz um pequeno artigo a respeito, e tem uma frase em que eu defino o sol de bolso dele, que depois ele subscreve e falou, vai por ali mesmo, né? Ali, no livro Um Sol de Bolso, não é o céu que leva o sol quem se diminui, mas o homem que traz o bolso é quem se engrandece. Ou seja, em Um Sol de Bolso você vê esse encontro perfeito, tal como a gente já viu na própria Dora Ferreira.
ela mostra, né, quando ela fala, entregues ao não saber do quando e onde, sempre e agora, e te sou e me és, ela mostra o símbolo máximo do cristianismo, que é a cruz, que é o encontro do plano horizontal com o plano vertical e o Cristo cravado no meio. Né? Ela faz isso, e João Filho também no sol de bolso. O bolso representa o homem, a humanidade, o imanente, e o sol representa a divindade, o transcendente. Vamos lá, Vladimir? Muito bom comentário, como sempre. Como eu disse, é a pátina da cultura tradicional e canônica. Muito obrigado. Vamos lá, Vladimir. Eu separei, professor, anagrama, mas como o poema é um pouco longo, eu separei o trecho que eu mais... que me diz mais, então. Vejamos, eu digo assim: o medo é o demo vestido de gente no meio da mente escondida no peito. No escuro do quarto, no fundo do poço, eu julgo, acredite, eu juro ter visto um vulto de branco exibindo meu rosto, e era justo minha alma e nada além disso. O medo é o demo no fundo do peito, no meio da mente escondida no peito, minha alma vestida conforme me visto, porém só de branco. E então, depois disso, tirou essa máscara, o meu próprio rosto, e deu-mo. E eu disse, eu mesmo não posso, pois que, eis que ele é teu, já sou outra gente. Gente que eu não era, pulsou-me no peito, e visto que lama era o fundo do poço, fiz alma e do torso, fiz rosto, além disso. Aqui tem uma cadência, não é? Você leu com perfeição, quase uma balada, né? Quer dizer, você leu... Isso, é uma tá cadência maravilhoso, maravilhoso. extraordinária. O Vladimir é um gigante, né? Nesse oratório Sim. aceso, chama de Natal de Herodes, e eu dei o título a meu ensaio de Um Oratório Aceso em Natal de Herodes, que é um livro de novo, né? Extraordinário. Espetacular. Depois ele é autor desse Modos de Romper a Névoa, que é a maneira de Teoria, né? Crítica. De ele olhar para a poesia que está sendo feita, com muita coragem também, porque terminam sendo prefácios, pós-fácios, etc. E com muita propriedade, porque ele é um professor, né? Ele sabe ler e transcrever o lido em um diapasão, é o Odegaard, como diz os franceses, lá no alto. E eu acho que isso fica muito claro nesse próprio poema. O medo é o demo no fundo do peito, no meio da mente, escondida no peito. Quer dizer, no fundo, esse demo do qual ele está falando acaba sendo não o demo do demônio propriamente dito, mas o medo que está incrustado no coração do homem. Esse é um aspecto interessante, sobretudo se a gente for considerar o significado da revelação católica no eixo da história humana. Quer dizer, os povos antes viviam sob o medo. Por isso que o Cristo fala, eu sou a luz do mundo. Então, quer dizer, como ele é capaz de iluminar um mundo que antes achava normal aborto, achava normal uma série de coisas que hoje a gente sabe que, embora voltem a ser normais hoje, né, ele livra o mundo justamente disso. Que são o quê? Esse chiaroscuro em que a alma humana vivia. A alma não conseguia levantar o seu pescoço para fora da tragédia que é o pecado original. Então ele mostra aqui pra gente o que seria o homem por si só, o demasiado humano, né, do Nietzsche. Isso eu acho fantástico. E o último verso que você leu, fiz alma e do torso fiz rosto, além. Fiquei pensando, eu já tinha lido antes, mas antes da gente entrar, eu fiquei pensando nesse verso. O que é o torso? Se você pega um torso grego, um torso romano, é uma estátua, certo? Que ela exclui a cabeça e exclui os membros. Então é como se você ficasse com aquele elemento propriamente animal, como a gente falou, propriamente bárbaro, certo? E ele pega esse torso e coloca nele uma face, ou seja, ele humaniza o homem, ele reumaniza o homem, que é exatamente o passo que o Cristo faz no eixo da história, de novo, e no eixo da nossa própria vida. Quer dizer, quando um homem ele se converte, ele passa, não é só a história que é antes de Cristo. Quando um homem tem a graça ou a desventura de se converter adulto, vamos pegar um Santo Agostinho, por exemplo, aquilo altera o eixo da sua própria vida, da sua biografia. Né? Então ele muda a história e a biografia. E o Vladimir trabalha essa imagem. Né? E do torso fiz rosto, além disso. Quer dizer, já não é mais só aquele torso grego, romano, bárbaro, selvagem. Não, agora é católico, é catequizado, tem um rosto, tem uma face. E a gente põe essa nossa face miserável diante da face sacratíssima do Cristo. Né? Muito bem, muito bom comentário. E vamos para o último poema dessa jornada. Último poema. É um poema longo, eu vou ler direto no livro O Corpo Nulo,
de Lorena Miranda Kutlak, que, se eu estou lembrado, tem prefácio do Vladimir. Se não do próprio Vladimir Saldanha. O prefácio que ele deu o nome, o título de Contemporaneidade do Corpo Nulo. É um poema mais longo, então vou sem mais delongas. Domingo. Não é fogo legítimo essa chama, como é falso e forjado aquele mármore. O que brilha no altar é luz de lâmpada. Não se sabem os frutos pela árvore? É o que penso diante da coluna de cimento pintada como mármore, sustentando, entre outras, a fortuna espiritual nos vácuos dessa igreja. Ver as coisas de Deus em forma humana. Tantas fachadas, ritos, que não sejam má em si a presença do sensível, germinando entre o bem que a alma enseja. E também, de que modo, que intangível entidade oferece-se a que entenda a humana razão, sem a carne viva, de algo como esta igreja. Esta tenda, circundada de espinhos e deserto, fosse ela só espírito a contenda, porque veio sofrer, seria um incerto jogo de luz e sombra, nulo aos homens. Vejo aqui, deste banco bem de perto, como é frágil a estrutura, como somem, ofuscados por cores e tamanhos, os dois olhos de Deus, sem cor, que luzem. Ou talvez são os meus, que em meio ao sonho, impregnante do mundo como ideia, não conseguem senão ver quanto é estranho. Ter a carne do eterno entregue em ceia à manada inclemente que tem fome de sofrer e que sofre nessa teia. Asquerosa, sem mal saber-lhe o nome. É hora da comunhão. Que longa fila. Pedem as almas sofridas que ele as dome. Eu não vou até lá. Não estou tranquila ou serena que possa receber em meu corpo este corpo. Se vacila minha fé, é que os olhos sabem ver, melhor que o coração sabe entregar suas correntes à redenção no ser. E, no entanto, percebo quanto há de amor puro, de pura expectação nessas faces cansadas que ele dá. Ah, Luiz, não porque saibam de antemão compreender o mistério que as consome, mas por somente ansiarem a exaustão no calor dessa luz que aos olhos some. Maravilhoso. É do livro da Lorena Kutlak, Corpo Nulo. É um poema que eu vinha conhecer através do senhor, porque eu não o conhecia. Portanto, eu estou ansioso pelos seus comentários, para que a gente possa encerrar, quando são 57 minutos de transmissão já. Finalizar. Eu escrevi um artigo sobre, né? Eu te mandei um ensaio, ou mandarei ainda, e depois eu preciso subir esse artigo, publicar em algum jornal, enfim. Mas a ideia do ensaio era acabar em Lorena Miranda Kutlak. Dentro do ensaio entrava Érico Nogueira, o Marco Catalão e outros. E ao chegar no limite ali da interpretação que eu faço dela, que eu venho a conhecer João Filho. Não conhecia a poesia de João Filho, fui conhecer pesquisando sobre a Lorena. Mas, sem me estender, um ponto interessantíssimo é a sinceridade que ela traz. Aí eu finalizo onde eu comecei. O católico, o poeta católico, o Jorge de Lima, o Murilo Mendes, não são pessoas que têm uma visão chapada de mundo, uma visão piegas, carola, não. Eles estão montados na complexidade humana. E ela resgata isso de maneira muito clara. Eu não vou até lá, não estou tranquila ou serena que possa receber em meu corpo, o eu lírico falando, este corpo com C maiúsculo, que é o corpo de Cristo. Então, olha a sinceridade dela. De novo, a poesia católica não é a poesia piegas e simplista. E eu trouxe só uma leitura rápida, perdão, que eu faço nesse artigo. Eu menciono, o que se rejeita aqui é o aspecto obsceno da fé profanada, da fé de tipo rebanho, dos que entram na fila, entre aspas, diz o eu lírico, sem mal saber-lhe o nome. Que longa fila. Pedem as almas sofridas que ele as dome. Ora, o eu lírico, a persona poética, não quer ser domada apenas, mas preenchida completamente. Ou seja, Lorena não está fazendo Lorena, no caso o eu lírico dela, não está fazendo uma negação da fé, mas sim da fé profanada, dessa fé de tipo rebanho. Ela prefere ser completamente preenchida.
e é por isso que ela se mantém no banco, por ver que ela não tem, naquele momento específico, a tessitura necessária para se colocar diante do corpo com C maiúsculo. E isso me faz lembrar, né, finalizando, um paradoxo, uma máxima de Santo Agostinho, que ele fala do intimior intimo meu, quer dizer, Deus é mais íntimo do que meu íntimo, é aquilo que em mim é mais eu do que eu mesmo. É isso que o lírico dela encontra, uma profundidade. Primeiro ele vê que tem um fundo falso, que o ser humano por si só não merece nem entrar na fila da comunhão, e com isso ele encontra esse intimior intimo meu, quer dizer, aquilo que em mim é mais íntimo do que eu mesmo, que é o próprio Deus. Ele que tudo sabe. Bom, então estamos finalizando com 1 hora cravada essa conversa com o professor Britânico, isso foi Adriano britânico. Ferreira Se a gente Leite. combinasse, não dava. Muitíssimo obrigado, viu, caríssimo? É isso aí. Eu Fique em agradeço paz. muitíssimo o convite, de verdade. Agradeço mesmo. Paz e bem a E todos. leiam, por favor, Os Fios da Escrita, do nosso querido Adalberto Queiroz. Vale muitíssimo a pena. Agradeço. Um abraço.